Eu sou Polly da Polly Invest e o vídeo de hoje é para você aprender um pouquinho sobre os três mercados: renda fixa, renda variável e derivativos. Ai, mas eu nem comecei a investir, como assim? Sim, vamos começar entendendo as alternativas de investimento. Calma, tudo aos poucos, com conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais independente você vai ser no seu processo decisório. Aí sim você vai poder escolher os seus investimentos de uma forma mais objetiva e com consciência. Lembra que esse é o objetivo do canal. Vamos lá! Vamos começar pelo mercado de renda fixa. Dentre eles, o que a gente sempre vai recomendar, porque na realidade é o que a gente chama de base de portfólio. Então, renda fixa, quando a gente chama nesse termo renda fixa, que talvez vocês já tenham lido ou ouvido falar, para quem já está começando a pesquisar sobre investimentos, renda fixa não quer dizer que a sua rentabilidade ela é garantida. Muitos investidores, e quando a gente realmente ouve essa terminologia, nos dá a sensação de que a gente vai ter uma rentabilidade garantida. Então, quando a gente vai aplicar, a gente já fala o seguinte: eu vou aplicar R$1.000. Quanto que eu vou ter daqui a 5 anos, que é o prazo de vencimento desse título? Vai depender da forma de remuneração. Então, guarda essa ideia. Renda fixa, a gente está falando de títulos que vão ter um prazo de vencimento que não necessariamente você precisa cumpri-lo. Mas é importante você saber, como investidor, que em algum momento, ou seja, naquela data já definida no ato da sua aplicação, o título vai vencer. E vencer significa o quê? Que vai voltar para a sua conta, né? O valor que você investiu, mais a rentabilidade, ou no caso, os juros, né? Que foram ofertados lá no início da aplicação. Segura essa ideia aí. Então, essa remuneração, ela tem duas formas de serem colocadas no seu dinheiro, no seu recurso: pré ou pós-fixado. Então, vamos entender a diferença entre essas duas formas de rentabilidade. Então, você tem um renda fixa pré-fixado. Então, quando você vai comprar um título, vai aplicar o seu dinheiro e aí fala, olha, a remuneração é pré-fixada. Nesse caso, você vai sim saber qual é o percentual, o quanto você vai receber até a data de vencimento. Quando é pós-fixado, ele vai acompanhar uma determinada taxa. Pode ser a taxa Selic, talvez você já tenha ouvido falar, que é a taxa básica de juros. Uma das taxas mais populares é o CDI, ou só DI. Então, ele vai acompanhar essa taxa. Mas também pode acompanhar o dólar, pode acompanhar um outro índice que talvez você já tenha ouvido falar, que é o IGPM. Então, a taxa pós-fixada ela vai acompanhar e a taxa pré-fixada já vem definida. Qual é a melhor forma de remuneração? Vai depender da tendência de taxa. Lembra que consultoria tem um pouco disso, tá? A gente é pior que meteorologista, porque tudo depende. Mas vamos lá. Então, você já guardou essa ideia. Renda fixa tem prazo de vencimento e remuneração pré ou pós. Na prática, quais são as alternativas de investimento que a gente tem? Vamos lá. Para a gente ficar bem organizadinho com esse conhecimento, você tem que pensar o seguinte: eu tenho 3 emissores. Eu tenho o governo federal, eu tenho os bancos e eu tenho as empresas para poder emprestar o meu dinheiro. Sim, quando você aplica num título de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, para as empresas ou para o banco, e ele está prometendo para você uma remuneração pré ou pós. Então é importante eu entender quem é esse emissor? Sim, porque é dali que você vai validar o famoso risco-retorno. Será que vale a pena eu investir no Tesouro Direto? Se eu tenho a vontade de ter mais rentabilidade, se eu quero ter mais rentabilidade, será que existem outros títulos que me oferecem uma rentabilidade maior? Podem ter, né? Então, esses parâmetros que a gente depois vai fazer um vídeo só detalhando a renda fixa, mas guarda essa ideia. Então, você tem governo, você tem empresas e você tem os bancos. Dos títulos que um governo, uma empresa e um banco pode emitir, eu vou dar o nome de 3 que são os mais famosos aí. Tesouro Direto, quando a gente fala de governo, tá? Então, aí você já tem N vídeos aí no YouTube falando de Tesouro Direto, mas a gente vai fazer um aqui bacana também. Para empresas, a gente
tem títulos que a gente chama de debentures. Então, quem já ouviu falar de debentures, já leu sobre debentures, debentures nada mais é do que um título emitido por uma empresa com prazo de revencimento e uma remuneração pré ou pós. E você tem os bancos. Dos bancos, o mais famoso é o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Também com as mesmas características, tem um prazo de vencimento e remuneração pré ou pós. Tá? Agora segura essa ideia, a gente falou de renda fixa. Que outro mercado eu posso colocar uma parte do meu dinheiro para buscar uma rentabilidade? Renda variável. Por que chama renda variável? Porque literalmente a rentabilidade vai variar. Tá, Poli, entendi. Renda variável vai variar. Ok, mas o que faz, né, os preços oscilarem? Perfeito. A gente tem que entender, para começar, que quando você compra ações, diferente da renda fixa, que você emprestou seu dinheiro e aquele emissor, governo, banco ou empresa, está prometendo para você devolver esse dinheiro com aquele jurinho combinado, pré ou pós, na renda variável, quando você compra ações, você está se tornando sócio daquela empresa. Você tem uma relação societária que vai te dar direito à participação no lucro dessa empresa, que são os dividendos, os juros sobre capital próprio. A gente também segura essa ideia aí que a gente vai detalhar depois num outro vídeo. Renda variável, então, eu me tornei sócio da empresa, comprei ações, me tornei sócio e tenho direito, então, a receber uma parte do lucro. Qual é o lucro dessa empresa? Quanto vai ser de lucro nos próximos anos? Não sei, vai variar. Além da questão da performance da empresa, que tem esse fator de oscilação, existe uma situação um pouco diferente no mercado de renda variável, porque nós temos o risco não só da empresa, mas o risco que envolve todas as tendências econômicas, não só no Brasil quanto mundiais. Então, às vezes, o preço da ação, que todo mundo tem aquele medo, mas renda variável, será, Poli? Poxa, mas será que eu não tenho como perder tudo? Enfim, será que não é um mercado muito arriscado? Sim, é um mercado que você tem mais oscilação, como consequência, maior potencial de ganho, por isso que todo mundo tem também aquela vontade no íntimo de ter a experiência. E a gente vai aqui no canal trazer mais informações para que vocês façam essa decisão, se assim vocês entenderem que vale para vocês, com mais segurança. Segurança no sentido de você saber, de você entender aonde você está colocando seu dinheiro. Mas a renda variável, então sim, ela não só depende da empresa em si, dos resultados da empresa, mas ela depende também de situações que a gente chama de macroeconômicas, que nada mais é do que a situação do nosso país, a situação do mundo, o setor que aquela empresa atua. Então é por isso que ela é um pouco mais complexa na análise. Mas vocês vão ver que as corretoras auxiliam muito vocês no processo decisório, trazendo ali os relatórios. E eu vou ensinar um pouquinho para vocês, numa outra oportunidade, num outro vídeo, quais são os pontos mais importantes para você pegar esses relatórios, para que você consiga conversar de uma forma um pouquinho mais aprofundada com o seu consultor, com o seu agente autônomo, ou para você mesmo decidir sozinho ali através do home broker, tá? Então vamos fazer um checklist desses conhecimentos aí, porque ainda falta mais um mercado, são 3, né? Então a gente já falou de renda fixa, remuneração pré ou pós-fixada, prazo de vencimento, você emprestou o seu dinheiro para o governo, para os bancos ou para uma empresa, e aí ele prometeu devolver esse dinheiro para você, mas aquela remuneração combinada. E na renda variável você se tornou sócio, então você tem direito à participação no lucro. Mas, Poli, não tem umas estratégias aí que eu já vi em vários canais, que eu consigo dobrar meu capital em um dia, posso montar estratégias de curto prazo e ganhar bastante? Sim. Como esse mercado oscila bastante, a gente consegue, de repente, ter boas oportunidades que a gente chama de curto prazo. Mas como a gente sempre fala aqui no canal, tudo com calma, possível, boas oportunidades sempre nós temos no mercado. É uma questão de vocês irem aos pouquinhos criando esse conhecimento e aí entendendo se vale a pena ou não a gente arriscar e, claro, seguindo as recomendações, tudo dá certo. Então sim, tem o tal do day trade, que você pode comprar e vender no mesmo dia, então também você ganha e
você rentabiliza de uma forma até bem interessante o seu recurso na renda variável quando nós estamos falando então de oscilações de preços, né? Então você comprou uma ação a R$10 e às vezes num curto espaço de tempo essa ação começa a valer R$15, R$20, ou seja, dobrou o capital. Legal, poxa, então vamos realizar esse lucro, sim. Mas você já pegou a ideia, isso aqui é para quem realmente está começando, tá, pessoal? Então a gente está querendo aqui trazer um pouco mais de fundamento em vez de você já ir, vou criar uma experiência na bolsa. De repente você ainda não tem nem aquela noção do que é esse mercado. Então você tem uma relação de sociedade, você chama de mercado de capitais, né? Então você está capitalizando aquela empresa. E aí no outro vídeo a gente vai falar de abertura de capital, a gente vai detalhar um pouco mais. Então já entendemos 2 mercados aí, renda fixa e renda variável. Vamos lá para o último, vamos lá, só falta mais um. O mercado de derivativos. O que é o mercado de derivativos? O próprio nome diz, deriva do ativo. Aqui a gente está falando de contratos, tá? Contratos que a gente está trabalhando com a expectativa do preço no futuro. Quando é esse futuro? Esse futuro pode ser amanhã, esse futuro pode ser daqui a um mês, esse futuro pode ser daqui a um ano. Vai depender do prazo definido por esse contrato e por esse tipo de ativo. Lembra de ativo de ativado, que vai rentabilizar o seu dinheiro. Dentro do mercado de derivativos, a gente tem basicamente 2 linhas de contrato. A gente tem uma que são dos índices, então a gente tem contratos de juros, nós temos contratos indexados à bolsa e nós temos contratos indexados ao dólar. Mas também a gente tem as famosas commodities, né? Então a gente tem contrato futuro na bolsa de café, de soja, de milho, de bezerro, boi gordo, e cada um com suas características e estratégias, tá? De vencimento, oscilações de preços. A ideia desse vídeo que eu trouxe para vocês é que vocês tivessem essa visão bem geral dos mercados. No contrato de derivativos, então, você não está emprestando dinheiro, você está criando uma relação contratual de tendência de preços. Eu acredito que o preço vai subir, vocês acreditam que o preço vai cair. Vamos fechar uma relação de contrato. Eu, como acredito que o preço vai subir, então vocês acreditam que o preço vai cair, o que vai acontecer? Lá no vencimento, vamos ver quem acertou essa tendência. Se eu acertei, vocês me pagam. Se eu errei, eu pago a vocês. É isso basicamente que é o contrato de derivativos. Claro que ele também, dentre os 3 mercados que nós temos, é o mais complexo, né? A gente tem questões muito mais específicas, que não é a proposta desse vídeo. Esse vídeo, a ideia é a gente ter uma visão geral, que eu espero que vocês consigam, então, já nesse começo do aprendizado aqui no canal, entender a diferença desses 3. Então, só para a gente deixar bonito, vamos reforçar mais uma vez para você já colocar essas ideias na prática ali, conforme você vai pesquisando aonde você vai colocar o seu dinheiro. Então, renda fixa, prazo de vencimento, remuneração pré ou pós, renda variável, a gente está falando de relação de sociedade, ganho, rentabilizo meu dinheiro, na oscilação de preços e também na participação do lucro através dos dividendos, tá? E mercado de derivativos, eu vou ganhar dinheiro, vou rentabilizar meu dinheiro se eu acertar a tendência. Claro que para isso a gente precisa se especializar um pouco mais, a gente vai falar disso em outros vídeos, mas a gente está falando de ganhar na tendência de preços, se o preço vai subir ou se o preço vai cair em cima daquele determinado ativo. Eu espero que tenha sido legal para vocês, foi um prazer estar com vocês esse tempo todo e até o próximo vídeo.